bem-vindos a 2022 e muito bem-vindos ao Kim Talks. Voltamos ao Kim Talks e hoje vamos começar o ano já aqui, já falando de umas coisas muito legais que eu adoro. E hoje o nosso convidado muito especial é o Igor Fabris, astrólogo, e veio conversar com a gente sobre astrologia. Bem-vindo, Igor. Obrigada por aceitar o convite. Oi, Kim. Muito obrigado por me convidar, pela oportunidade de falar um pouquinho de como vai ser esse ano. Isso. Vamos lá, então. Para a gente começar, as pessoas acham que a astrologia é o horóscopo de jornal de 1500 anos atrás. Começa por aí, né? Pode só dar uma palhinha, não precisa entrar em termo técnico, porque eu sei que a gente vai começar a fazer conta de matemática, mas uma palhinha do que abrange a astrologia e por que tu é astrólogo, por que tu decidiu ser astrólogo? Começa por aí. Então, eu decidi ser astrólogo primeiramente assim, porque eu não acreditava em astrologia. Foram muitos anos conversando com os meus amigos, né? Meus amigos muito mais entusiasmados com a astrologia do que eu. E aí eles descreviam alguma coisa sobre a minha personalidade baseada no meu signo. Eu não conseguia ver coerência. E aí eu não conseguia acreditar. Até eu falar assim, então eu vou dar uma estudadinha para eu ver assim e mostrar que não funciona, né? Para eu provar para eles que não funciona. E aí é isso. Eu trabalho com astrologia há muito tempo já, profissionalmente há uns 13 anos. Mas eu estudo astrologia desde os meus 16 anos. Então, como eu estou com 34 agora, fazem 16 anos de estudo de astrologia. Nossa, isso aí é clássico. Eu sou apaixonada por astrologia e tem até uma pessoa muito querida que trabalha comigo, o meu chefe, que desde quando a gente se conhece, a gente fica nisso. A gente ia almoçar junto e ficava. Eu falando de astrologia, eu dava uma característica que tinha a ver e ele, nada a ver, não tem cabimento. Mas é muito comum mesmo encontrar gente que não acredita. Mas a gente não vai falar disso, a gente não vai ficar perguntando se acredita ou não, tentando convencer ninguém. Eu quero saber. Ih, peraí que apitou aqui, mas não é para me distrair, ó. Voltei, tô meio enferrujada, tá, galera? Tô voltando agora, estamos voltando de férias, vamos voltar a gravar. O que tu viu nessas tuas análises aí de 2021, nesses últimos anos, que tu pode nos trazer da tua percepção mesmo, do que foi esse último ano e do que a gente pode esperar desse 2022, que espero que seja mais legalzinho pra gente. Então, tem uma técnica de astrologia que ficou muito famosa agora, né, desde o início da pandemia, que é uma técnica desenvolvida por dois astrólogos franceses, né, o Bouchon e o Barbeau, que é chamado os índices cíclicos de Bouchon-Barbeau. Para quem não conhece, se você colocar no Google índice cíclico de Bouchon-Barbeau, vai te dar uma tabela, né, com um gráfico que mostra esses encontros, né, esses aspectos entre os planetas que são muito longe, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, e toda vez que eles se encontram, que eles chegam perto um do outro, eles marcam um dente no gráfico, né, como se fosse um monitor cardíaco da Terra, sabe? E aí é como se fosse um mini infarto da Terra, assim, sabe? Quando eles chegam... Bacana. E aí, a partir de 2020, né, ele marcava uma intensidade muito alta, que era uma intensidade parecida com a intensidade que a gente teve na Primeira Guerra Mundial. E não que seria o mesmo evento, né, ou eventos parecidos, mas todo mundo que estuda astrologia já estava esperando alguma coisa em 2020. E aí veio 2020, 2021, 2022, e se você olhar, se você pegar algum programa que faça esse tipo de gráfico também, você vê que em 2022 a gente chega no fim do pico, né? Ou seja, a gente chega no pico mais grave da curva do gráfico. Ah, tá. Não era você, eu achando que era coisa boa, mas pera. Se você chega no fundo do poço, só tem um lugar, né? Que é subir, que é sair dali. Boa. Mas esse ano ele ainda nos reserva muitas coisas, né? Inclusive, a gente vai estar repetindo alguns aspectos. Aspectos, gente, astrológico, quando eu falo aspecto, é a interação de um planeta com o outro. A gente vai repetir alguns aspectos que a gente está trazendo do ano passado, né? Tipo a quadratura de Urano com Saturno, é uma coisa que a gente está trazendo do passado para esse ano, né? Tem alguns eclipses bem intensos acontecendo esse ano também. Tá, vou te perguntar então, que raios é quadratura de Urano com Saturno? Quadratura, primeiramente, são quando dois planetas fazem um ângulo de 90 graus entre eles no céu, né? Isso, exatamente, um ângulo reto. Isso. E a gente
considera uma certa órbita, né? Uma certa órbita de distância, não precisa ser 90 graus exatos, para esse aspecto acontecer. Quadratura, então, a gente tem vários tipos de aspectos, né? Que são essas posições geométricas entre os planetas. Uhum. Né? Uma quadratura é um aspecto tenso entre um planeta com o outro. Né? Então, a gente está vendo um planeta extremamente progressista, de qualidades progressistas, né? Fazendo um aspecto tenso, né? Com um planeta que é extremamente conservador. Né? Urano, progresso, Saturno, conservar. Né? A gente também está conservando esse Urano em Touro para esse ano, mais uma vez. Né? Uhum. Toda vez que o Urano entra em Touro, a nossa economia dá uma balançada também. Né? Aquela grande crise de queda da Bolsa de 1929 foi a última vez que o Urano entrou em Touro. Né? Ele fica 81 anos para dar uma volta, 84 anos para dar uma volta completa no zodíaco. Né? Então, a gente tem esses grandes ciclos dele. E, mais uma vez, ele está em Touro, ele fica 7 anos. Né? Uhum. Então, ele falta quanto tempo? Falta... 2018? 4 anos e um pouco. 4 anos. 4 anos e muito, né, na verdade. Quase 5 anos. E aí, o que a gente pode esperar desses aspectos que a gente traz de 2021 para 2022? Especificamente, falando desse aspecto aqui, ele é um aspecto, assim... ele é bem forte, né? Como falar sem assustar as pessoas? Eu sei que é isso que tá passando na cabeça, né? Porque... exatamente. Ele é um aspecto conflituoso, digamos assim, tá? Geralmente ele marca falha em estrutura, geralmente falha em estrutura elétrica, em estrutura super tecnológica, também costumam falhar por conta desse aspecto. Né? Então é normal a gente ver apagões, também é normal a gente ver conflitos sociais, né? Que a gente não tem como eu falar especificamente de um aspecto só, não. Tem que juntar o quadro geral. A gente ainda vai ter o Júpiter e o Netuno em conjunção em peixes, né? Que tem muito tempo que eles não fazem conjunção. Na verdade, a conjunção deles cíclica demora alguns anos para acontecer. Todas as vezes que a gente teve conjunção de Júpiter e Netuno foram conjunções são legais, né? Acontece é como se as fronteiras entre uma coisa e outra se dissolvessem, a distância se reduz. Né? Por isso os celulares foram inventados numa conjunção dessa, né? Um aparelho celular. E também é uma conjunção que... agora eu estou divagando muito aqui, estou fugindo um pouco do assunto, mas é uma conjunção que... como é que eu posso dizer? Mexe muito com o lúdico, né? Com o fantasioso e também com a espiritualidade, né? O surgimento de ordens iniciáticas, religiões, filosofias, a troca de pensamento. Né? Também mexe com muita água, vocês já estão vendo muita água aí, mas é importante falar aqui que ano novo astrológico ele começa em março. Né? É o mapa do ingresso do Sol em Áries. Tá? Quando o Sol ingressa em Áries, aí sim a gente tem um novo ciclo astrológico, que é como se fosse, quando você traça esse mapa do ingresso, é como se fosse a revolução solar do mundo. Entendeu? Se o mundo estivesse fazendo aniversário. Né? Aí você analisa as tendências do ano. E aí vai ter essa conjunção de Júpiter com Netuno. Ou seja, a gente vai ter umas crises hídricas muito marcantes. Né? Lugares onde chove demais e lugares onde chove de menos. Entendeu? Combinando isso com essa quadratura de Urano e Saturno, aí a gente pode esperar bastante coisa assim, coisas malucas, né? Inclusive porque o primeiro eclipse que a gente tem é um eclipse onde o Sol está em conjunção com o Urano. Né? O Sol e o Urano é o doidinho, né? Exato. É esperado e inesperado. Né? São coisas que não se esperam, são coisas completamente malucas acontecendo durante esse período. E não precisa botar a capa de bom ou ruim, né? Que eu acho que isso assusta muita gente na astrologia, de achar isso é bom para mim, isso vai ser ruim, é por isso que deu... coisas malucas não necessariamente são ruins, né? Coisas malucas, o próprio telefone ou várias outras coisas foram vistas como malucas e hoje nos ajudam muito no dia a dia. Exato. Não, isso me lembrou da primeira pergunta que você me fez, que eu acabei não respondendo, que é como que a astrologia funciona. Né? Porque até hoje eu vejo muitas pessoas que chegam falando para mim que o astro está me influenciando de alguma maneira. O astro ele não influencia ninguém, entendeu? Tipo, não tem o que
prove a influência disso acontecendo. Só que a gente sabe que o que está em cima tem o mesmo movimento de baixo. É como se a astrologia ela fosse um grande relógio, que ela te mostra os momentos que certas coisas vão acontecer. Tanto que quando você tem dúvida do movimento de cima, você também analisa o movimento de baixo para entender como que está qual é a conjuntura geral do relógio astrológico. O movimento de cima e o movimento de baixo que tu está te referindo? Eu estou me referindo ao movimento astrológico, né? E o movimento das pessoas na Terra, principalmente. Inclusive nosso próprio movimento. Sim. Quer continuar aí os aspectos de 2022? O que tu... Eu fiz bastante anotações, né? Porque eu abri muitos mapas, né? Eu analisei um pouco das eleições, porque esse é um ano de eleição. Inclusive, acontece um aspecto, um eclipse próximo às nossas eleições. Né? O que... As entrelinhas. Exato. É muito difícil a gente falar do mapa dos nossos políticos, né? Os principais envolvidos agora, que é Lula e Bolsonaro, até porque o Lula ele tem 2 registros de nascimento, tá? Então é muito difícil você saber de verdade qual é o mapa dele. E o Bolsonaro ele fez mapa com um monte de gente, ele passou horário diferente para todo mundo. Acho que foi uma tentativa de despistar todo mundo, né? De fazer previsão a respeito dele, etc. Então, existe muita controvérsia em relação ao mapa deles. Tem um site que é um database de mapas, né, que é o mais confiável de todos, que é onde eu me valho do mapa dos dois, né, mas eu sei que tem essa incoerência ao mesmo tempo. E é difícil fazer uma previsão, né? Mas se você fosse... Não precisa fazer previsão de eleições, mas só é um momento conturbado por si só. Né? Não, e ainda vai ter o eclipse. Esse ano ele é um ano conturbado, né? Não são os mesmos problemas, mas são problemas diferentes, entendeu? A gente tem outras coisas acontecendo aqui que são de extrema relevância para a gente, né? Quer ver? A gente tem a Lua em quadratura com Plutão logo na virada. Isso é algo muito interessante. Me desculpe, inclusive, eu podia estar compartilhando a tela com você, mas eu não preparei um PowerPoint assim para mostrar os principais aspectos, né? Mas tem coisas extremamente relevantes, né? Que no mapa do Brasil, o Sol ele vira lá no meio do céu, né? E a Lua vira no fundo do céu. É o ingresso do Sol em Áries e da Lua em 29 graus e 59 minutos de Libra. Né? É uma lua nova? Uma lua cheia. Lua cheia. Uma lua cheia se desfazendo, né? Saindo da lua cheia já. E esse aspecto em si é engraçado, assim, né? Porque você vê a autoridade, o governo, etc., tudo de um lado e a população toda do outro, né? Que a Lua, geralmente, desde muito antigamente, a Lua é utilizada dentro da astrologia de países para determinar como está o povo, né? Então, a gente vê um povo completamente assim, do outro lado da moeda, né? Do poder vigente, digamos assim, né? E temos uma quadratura muito importante de Plutão com a Lua, né? O Plutão ele não chega a fazer quadratura com o Sol, e o Sol e a Lua eles não fazem oposição entre si, né? Na verdade, eles fazem um quincúncio, tá? Que é uma coisa não... Um quincúncio é um ângulo de 150 graus, que significa que um planeta não conversa a mesma coisa que o outro. Tá? Então, existe uma necessidade de manutenção entre as duas coisas. Tá? E o que eu gostaria de falar também dessa Lua estar separada, isso não é só no mapa do Brasil, não. É em qualquer mapa dessa entrada da Lua completamente separada de todo o restante dos planetas, né? Todos os planetas estão de um lado e a Lua está destacada do outro lado. Isso indica para a gente o surgimento de uma liderança feminina muito poderosa, entendeu? Quando a gente coloca o mapa nessa perspectiva, de um planeta só de um lado e todos os planetas do outro, aquele planeta que está de um lado a gente chama de alça do balde, né? É como se ele carregasse o mapa inteiro, né? Então, isso indica para a gente esse aparecimento, esse surgimento dessas lideranças femininas. Tá? Deixa eu ver mais aqui o que eu anotei de baixo. Mas isso no mapa do Brasil tem essa Lua sozinha de um lado ou não? Tem, a Lua está sozinha na casa 4, né? A Lua... E é engraçado, assim, porque quando a gente está falando de política, né?
ou de surgimento de lideranças, quando a gente coloca o fundo do céu e o meio do céu, esse eixo dentro da astrologia, né? O meio do céu é o Zênite. Quando você olha para cima aqui, é o meio do céu, está em cima da sua cabeça agora. E o Sol ele vai estar entrando no meio do céu na virada do ano aqui no Brasil. Tá? Virada do ano astrológico. Isso, do ano astrológico. O ingresso do Sol em Áries. É importante destacar também que eu usei o mapa do Grito do Ipiranga, né? O mapa da independência. Tá? E porque ele combina bastante assim com os fatores da nossa realidade brasileira, né? A gente tem Plutão na casa 2 nesse mapa, ascendente Aquário. Plutão na casa 2, só isso aí já define o Brasil, que a gente trocou de moeda 1 milhão de vezes. Né? E voltando ao assunto, o meio do céu ele fala do poder vigente, né? O que está acontecendo, quem que está no comando do país. Enquanto o fundo do céu ele tem essa denotação com o partido opositor, entendeu? Quem é a oposição ao poder vigente, né? O que é uma situação até óbvia, se você for analisar. Né? E aí a gente tem essa lua destacada, né, ali no fundo do céu, né, que também tem essa forte oposição. E a gente também tem esse Quiron no meio do céu, né? A situação não está muito boa para o poder vigente, digamos assim. Quiron está em Áries, né? E Quiron é como se fosse a ferida, né? Exatamente. Exato. Me desculpa se eu não estou explicando muito o astrologuês aqui. Qualquer coisa você me pergunta, tá, Kim? Tá, não tem problema. Estou acostumada a falar nessa linguagem. Não, mas tá indo. Tu tava falando acho que é conjuntura, tô bem conjuntura, olha só. Da quadratura de Plutão e Lua, que tu achou que era importante falar, mas o que isso impacta? Qual é a tradução disso para gente comum? Então, geralmente, assim, é um povo que está passando por algum tipo de situação plutoniana, né? Isso, se a gente estiver falando do país, tá? Se a gente estiver falando da revolução solar do mundo, os povos, quem não está no poder, etc., né? Geralmente eles estão passando por algum tipo de sofrimento, né? Algum tipo de mazela e etc. Como a Lua está no fundo do céu aqui, essa questão de quarentena, nossa, de pandemia, ela está muito evidente, né? O povo está dentro de casa, entendeu? Ele está resguardado ali, né? E mesmo assim está completamente contra, né, avesso ao que está rolando politicamente no país. Uhum. Quando a gente analisa o mapa, por exemplo, que eu tenho do Bolsonaro, né, eu vi vários dele, mas tem um que eu gostei mais, que é Urano em conjunção com ascendente. Né? Eu gostei bastante desse mapa, que ele já é assim. Né? E quando a gente analisa, quando a gente abre o ano, né, a Revolução Solar Mundial, né, o mapa do ingresso do Sol em Áries em relação ao mapa do Brasil, o ascendente cai em cima da roda da fortuna do Bolsonaro, né? Que significa uma questão boa para ele, inclusive. Uhum. Né? Só que quando a gente abre no mapa do Lula, por exemplo, o ascendente faz conjunção com o ascendente com a roda da fortuna do Lula, né? Então já é outra história, entendeu? Já é um cenário muito melhor, assim. E se a gente... Nenhum dos dois está ruim, para pensar, para nenhum dos dois está alguma coisa muito séria. Os dois têm algum tipo de benefício. Só tá sério para quem perder, né? Fica sério para quem perde a eleição. Né? Porque está em cima da roda de fortuna. Exato. A gente entrou numa política, gente. Não era essa ideia, mas foi. Entramos. Acho que é importante. Acho que é legal a gente pensar que a astrologia... Foi legal começar já assim nossa conversa, de que a astrologia não é só para a gente fazer o nosso mapa, entender o que é no eu, no individual, né? É justamente entender que tem essa influência, não sei se influência é a palavra certa, né? Mas essa conexão, para não falar de influência dos planetas, no coletivo. Eu até que tu começou falando de que tem essa taquicardia, né, mundial, que foi bem em 2020 e parece que está chegando no fim, entre muitas aspas. E é que nem a gente, né? A gente passa por algum problema, o fim é só quando termina mesmo, quando passou. Quando tá chegando no fim, às vezes quer dizer que tá ficando alguma coisa diferente, tá pior, né? Ou tá chamando atenção alguma coisa diferente. Eu acho que dá para pensar nesse sentido para 2022, como se fosse um fechamento de um marco, né? Que 2020 realmente foi um marco no mundo inteiro.
E esse ano, meio que para a gente entender, tá, o que que continua, não sei se isso tem a ver, tá? Estou falando da minha percepção como ser humano, mas o que que continua de antes de 2020 e o que que a gente realmente já deu. A gente tem que botar no saquinho do lixo e vamos fazer uma coisa nova, vamos mudar realmente, porque a gente já viu que não. E eu não estou falando de política, mas também se aplica. Né? O que, que não funciona mais? Tem alguma coisa a ver esse ano, astrologicamente, com isso? Essa pergunta é uma pergunta muito maravilhosa, né? Porque tipo, a gente tem essa quadratura entre o Saturno e o Urano, né? É uma tensão entre essas duas facetas, né? Ou seja, a gente tem que decidir, né, se a gente vai confiar no poder vigente, né? Se a gente vai confiar no poder que lidera a gente, se a gente vai colocar sempre a culpa de tudo que está acontecendo no Estado, ou se a gente toma também a responsabilidade para a gente, né? Usando a nossa própria originalidade, a nossa própria forma de resolução, que seria o Urano. Né? Então, a gente tem um conflito entre essas duas ideologias. E fica a parte da população, né, de escolher o que quer para si nesse momento, né? Em vez de querer culpar quem está lá na frente. Né? Culpar o Estado, culpar etc. Porque a gente tem autonomia para fazer muita coisa também, para provocar muitas mudanças também. O que eu acho engraçado aqui é que a gente está falando, batendo na tecla de um aspecto só, e não está falando tanto desse aspecto de Júpiter e Netuno, né? Que ele é... Vamos lá. Eu acho que ele não é um dos principais, né? A conjuntura é sempre especial, a gente tem que analisar sempre o todo da questão, né? Ou seja, a gente tem esses dois planetas distantes fazendo a conjunção também aqui, né? O que contribui bastante para esse índice que eu te falei, do Buchon-Barbot. Uhum. E aí, sempre que você que gosta de astrologia, por exemplo, ou quem gosta de astrologia que está assistindo, sempre que quiser ver tendências mundiais, né? Sempre que tem planetas muito longe, entrando em contato um com o outro, aí você tem que ficar de olho em Marte, né? Quando o Marte passa, ele é igual um gatilho. Ele passa, o Marte puxa o gatilho, entendeu? Aí alguma coisa acontece. Tá? E aí, quando as passagens de Marte no aspecto, elas são extremamente relevantes. Mas o que eu ressaltei aqui para a gente? Tá? Júpiter e Netuno no signo de Peixes, né? Ou seja, os dois estão em casa. Né? Para quem estuda a astrologia antiga, a gente só conhecia 7 planetas, então Júpiter regia Peixes também. Então, até hoje, ele é regente de Peixes, se você parar para pensar. Tá? Então, a gente vai ter o Júpiter e o Netuno, os dois regentes de Peixes dentro de casa. É óbvio que a gente vai passar por aí, né? Quando chegar Marte, etc., a gente vai ver, vai ressaltar questões humanitárias e questões sanitárias, né? Que serão muito evidentes e muito importantes durante essa época. Né? Tem datas, períodos. Vamos botar mês nessa então, ideia. Quando é que eles se juntam? Logo na entrada do ingresso do Sol em Áries, essa conjunção já vai estar acontecendo. Tá? Por isso que ela é uma conjunção relevante. Porque ela dura o ano inteiro, na Revolução Solar. Eles são muito lentos, né? Ela aconteceu no momento de renovar. Né? Mas é claro que as questões mais importantes, eu acho que eu anotei aqui a data certinha para passar para você. Deixa eu só dar uma olhada. 12 de abril. 12 de abril é o momento mais enfático. Né? É aniversário, né? Um dia depois do meu aniversário. Tem que até ver a sua Revolução Solar se ela não cai dia 12 também, só para ser mais... Normalmente cai dia 10. Normalmente nas minhas revoluções cai dia 10, tomara. Imagina cair dia 12 junto. Tu vai fazer ainda a minha revolução aí desse ano, meu Deus. Mas continue, aí? Coisa boa, não é coisa ruim, não. Mas aí a gente, como a gente tem esses dois planetas em conjunção e de acordo com toda a conjuntura geral do céu, com todos os posicionamentos que estão rolando, a gente tem variações coletivas de humor de maneiras intensas, né? E não só para o Brasil, para o mundo inteiro. Não é uma coisa que acontece a constante, entendeu? Ela vem em ondas, ela vem, joga lá na frente o humor, aí recolhe de novo. E depois vem em onda de novo. Então, esses movimentos coletivos, eles também podem se tornar relevantes durante esse ano. Né? Igor, vou te pedir uma coisa. Vamos segurar, que eu sei que agora vai vir data, vai vir um monte de coisinha que a galera também vai querer saber um pouco mais.
e a gente tem um trechinho ali que eu quero entender um pouquinho mais de mini previsão para cada signo, para ver se a gente consegue dar em uma palavra, aquela coisa que nada ajuda a astrologia, a gente fazer uma horóscopozão de revista aqui. Mas ele vai fazer um brevíssimo comercial, intervalo comercial, coisa de quem trabalha na TV, mas tudo bem? E a gente já volta. Espera aí, só um pouquinho, a gente já volta. E voltamos para o nosso papo astrológico aqui no Quintalks. Estamos de volta com o Quintalks em 2022. Hoje, meu convidado é o Igor Fabris, astrólogo, e veio conversar com a gente um pouco sobre o que os astros reservam para nós em 2022 como Brasil, como mundo e talvez como pessoinhas. Vamos lá. Igor, vamos continuar o que a gente estava conversando no outro bloco? Tu veio falando desse marco de Netuno e Júpiter se encontrando. Eu estou falando em termos bem mais, né, o que a gente pode entender, não em termo técnico, eu sei, e que isso vai ser por volta ali de abril, 12 de abril, e esse impacto todo tu comentou um pouco, mas se quiser aprofundar mais, a gente pode ir para mais datas e fatores importantes. Desculpa. A gente tem esse encontro, né, em abril, que ele é extremamente relevante, o dia 12 de abril, né, o mais relevante do encontro entre esses dois planetas. Mas é claro que a gente tem uma órbita, né, uma margem entre essas datas que ele já vai estar funcionando, o aspecto já vai estar bastante intenso. Só que o Júpiter, a órbita do Júpiter no céu, se você analisar, ela é muito mais rápida do que a de Netuno, né, ele está muito mais perto. O Júpiter ele dá uma volta ao redor do Sol em 12 anos, o Netuno dá uma volta ao redor do Sol em 165 anos. Né? Então, o Júpiter ele vai se deslocar, vai se afastar do Netuno, e depois o Júpiter vai entrar no movimento retrógrado e vai fazer a conjunção novamente com o Netuno. Né? Quando isso? E isso, a segunda conjunção, que é um pouco mais branda, acontece no dia... Vou ter aqui direitinho para a gente não errar, né? Não ter esse... Parece prova, né? Tu não estava preparado que eu ia perguntar datas, mas vamos lá, é que eu tenho curiosidade. Não tá. Ele volta a entrar em peixes quando ele está retrógrado. Na verdade, ele entra em Áries, né, no dia 10/5, depois ele fica retrógrado no dia 28/10. Então, em novembro, a gente tem mais uma conjunção, não sei a data específica, me desculpa, não anotei para vocês, mas ele encontra de novo na conjunção com Netuno em novembro. Tá? É uma conjunção mais branda do que a de abril. Tá? Para essa conjunção, como eu falei, a gente pode esperar bastante água, né? Ele é um ano de muita água, né? E pouca água. Tá? Muita água num canto, pouca água no outro. A gente vai ver lugares que passam por bastante crises de seca, né? Assim, como tem lugares que chove muito e chuvas, inclusive, situações preocupantes, como a gente está vendo já no início do ano aqui no Brasil. Tá? Mas isso é para o mundo inteiro. Né? Já essa conjunção de... se a gente fizer uma imagem mental, assim, divagando muito assim, para as ideias, né? Para quem entende astrologia, se você fizer uma imagem mental desse aspecto de Urano e de Saturno junto com esse Júpiter e Netuno em peixe, você faz a imagem assim, do vulcão entrando em erupção e causando a tsunami. Não estou dizendo que isso vai acontecer, tá? Não tem nada a ver com dizer que isso vai acontecer. Mas estou dizendo assim, se você fizer uma imagem, seria mais ou menos essa imagem. Tá? Mas isso vai mexer muito mais em nível de humores e etc. Tá? Não quer dizer que é só catástrofe. Isso tem outras implicações, né? Afeta em outras áreas também. Isso, exatamente. Afeta em todas as áreas, né? Afeta nos 4 elementos, a nível emocional, a nível físico, a nível mental, né? A nível espiritual, digamos assim, também é afetado. Inclusive, essa conjunção de Júpiter e Netuno é excelente para trabalhar a espiritualidade. Para quem gosta de meditação, ou para quem está a fim de estudar alguma coisa, né? Inclusive, costumam aparecer muitas ideologias diferentes, ou uma reforma ideológica durante essa conjunção de Júpiter e Netuno. Né? Sem falar os movimentos musicais. Sempre que o Júpiter e o Netuno eles se encontram, a musicalidade do mundo aumenta assim, um nível exponencial. Né? Se a gente voltar no tempo aqui, numa das conjunções de Júpiter e Netuno, o John Lennon lançou aquele álbum dele, o Imagine, né?
Foi lançado numa dessas conjunções. Inclusive, e, tipo, super ídolo da música, né? Inclusive, se a gente analisar também outras, para a gente ter uma noção do que significa o Júpiter e Netuno em conjunção, já teve a clonagem da ovelha Dolly nessa conjunção, né? Nossa, marcou o mundo inteiro isso. Exato. Teve... a Disney foi aberta numa conjunção de Júpiter e Netuno, né? Temos... essa conjunção ela é muito interessante, ela é extremamente marcante. E, como eu falei, o celular foi inventado numa época dessa, né? E durante o mapa do ingresso, vocês puderem ver também, a gente não vai ter só o Júpiter e o Netuno em conjunção. A gente vai ter Júpiter, Netuno, Sol e Mercúrio, né? Na conjunção, vai estar tudo junto em peixe. Por isso que eu estou falando que é muita água e também uma conjunção de reformulação ideológica, né? Porque a gente tem o Mercúrio conjunto com o Júpiter ali, né? Um fazendo o link dessa mente inferior, né? Essa mente do pensamento, de como se pensa, como se comunica, e a mente abstrata, que é Júpiter. Aliado também a essa ideia da espiritualidade. Eu estou falando muito rápido, né? Para mim tá ótimo. Vou consultar a minha base aqui, o diretor, se tá muito rápido, mas eu não sei, aqui tô super entretida. Mas uma outra coisa interessante desse mesmo movimento, né? Esse movimento de Júpiter e Netuno, ele estimula a farmácia, né? Estimula a química, né? Química tem muito a ver com o Netuno, né? E o movimento dessa conjunção inteira, né? E a gente tem que dar uma olhada, assim, uma atenção especial. Essa conjuntura mesmo já dá uma atenção especial para os problemas que passam as pessoas menos favorecidas, né, os mais pobres, etc. É uma coisa muito peixes, né, muito piedosa, né, de dar atenção para a situação dessa parcela da população, né? Então, a gente tem esses períodos de grande estresse que vão vir em ondas, né, mas a gente também tem muita coisa importante acontecendo em contrapartida, né? E tem essa visibilidade das pessoas, mas elas enxergando as realidades que não são tão favorecidas quanto as suas. Exatamente. E uma coisa que é muito importante que eu preciso avisar, gente, a pandemia não acabou, né? A pandemia ainda está acontecendo e vai continuar acontecendo. Na verdade, tipo, ano que vem, 2023, a gente já tem uma melhora muito significativa, mas a gente ainda, nessa escala do Buchon-Barbot, que eu estava explicando no início, a gente ainda tem sustos, tá? Por causa das passagens de Marte. Até 2025 a gente ainda tem os sustos, tá? Que a gente tem que ficar ligado. Não falando especificamente da pandemia, não. Tá? Então tem esse movimento musical, tá? Esse movimento artístico, né? A arte também cresce de maneira exponencial, né? E tem a ver também com tecnologia, criatividade, inovação, ali por estar Urano e todo mundo em peixes, Netuno, muito forte também. Exato. São ideias fora da caixinha, né? Essa conjunção de Júpiter com Netuno. Ideias mirabolantes, digamos assim, que podem promover grandes avanços científicos. Tá? Inclusive, uma reforma na forma de conduzir tratamentos terapêuticos ou psiquiátricos, né? Digamos assim, uma atenção maior na forma de tratar esses quadros de ansiedade que foram muito desenvolvidos durante essa época de quarentena, né? Ansiedade, depressão, talvez uma forma mais humanizada de tratamento dentro dessas áreas, né? Deixa eu pensar aqui o que mais pode vir a acontecer, né? Com essa... Mas isso já dá uma clareada legal, acho que já dá bastante coisa para as pessoas ficarem confabulando em casa. Então, e é peixes, né, gente? A gente não pode esquecer essa ideia também de aumentar a psicodelia, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado assim com esses usos, abusos de álcool, de drogas e etc., né? Mas essas terapias baseadas em substâncias psicoativas, como ayahuasca, daime, todos os outros cactos, né, peyote, São Pedro, todos esses outros rituais, também pode crescer muito a procura durante essa época, né? Inclusive, pode ser até aliado a esse tipo de coisa para tratamentos terapêuticos, tá?
Até o canabidiol, né? Algumas outras que já estão sendo bastante usadas, pelo menos aqui em Floripa, eu vejo bastante gente já utilizando, neurologistas receitando, então tem uma onda bem interessante que quebrou a caixinha, saiu dela para estudar outras coisas, para realmente pensar numa melhora, né, para as pessoas e para animais também. Tem uma amiga minha que utiliza para os animais e funciona muito bem para o que eles querem. E para autistas também funciona. Então, eu acho que isso já quebra um pouco o tradicional do Saturno dentro da saúde, né? Leva um pouquinho do... Cara, tem tantas formas da gente tratar o ser humano, por que a gente tem que levar sempre a mesma forma? Que lá atrás alguém disse que funcionava e a gente continuou. E, pô, mas vai saber que do lado tem outra que também funciona, né? E pode ser menos agressiva para o teu organismo. Enfim, eu acho que isso já mostra um movimento para a gente achar outras soluções, outras maneiras. Isso, inclusive, a gente pode até esperar mais estudos acadêmicos que dizem respeito a esse tipo de situação. Até estudos acadêmicos sobre ocultismo, magia, espiritualidade. A gente pode esperar mais estudos acadêmicos sobre esse mesmo tipo de coisa também. Interessante. O Júpiter em Peixes, né? O Júpiter ele tem muito a ver com a academia mesmo, né? Com a forma acadêmica de pensar. Uhum. E quando ele entra em Peixes, ele fica um pouco, ele sai da casinha, né? Ele não se restringe mais ao que é o normal, né? É o que ou sempre foi assim, né? O que a gente está acostumado. Mas isso também tem os choques do Saturno e Urano ali de a ruptura da estrutura, né? Eu tô falando da minha cabeça, tá, gente? Eu não sou astróloga, mas é que eu tô tentando entender aqui. Mas aí, de certa forma, um colabora com o outro nessa área, né? Para a gente ter mais estudos que vão além do que já foi comprovado, né? Para a gente buscar alternativas. Vou parar de falar aqui, senão parece que eu estou fazendo apologia a tudo, mas eu faço apologia a tudo que a gente puder descobrir que vai além do status quo. Tudo que a gente puder descobrir que faz bem para a gente, que ajuda a gente e ajuda a gente que a gente não tem perto. A questão dos autistas, para mim, é bem importante, eu nem tenho perto, mas eu acompanho uma amiga minha que tem um filho autista e ela faz o uso disso com todas as terapias e tudo mais. E me ajudou muito a ver essa quebra da nossa visão das coisas, do que é certo e errado, né? E eu sou super a favor da gente pesquisar, ir atrás e testar para ver se dá para ser menos sintético. Se a nossa vida pode ser menos sintética. Isso, é exatamente isso. E em contrapartida, obviamente, né, sempre que a gente tem um movimento ideológico muito grande, né, sempre acontece isso no mundo, ele aumenta em proporção o ceticismo, né? Sim. Então, tem aquelas pessoas que vêm para falar, não, vocês estão viajando, gente, isso aí não é nada de verdade, isso aí vocês estão muito longe da realidade. Né? E isso aumenta bastante também, isso é uma coisa que vai ficar muito, muito evidente para a gente nesse ano. Né? Qual é o próximo tópico aí? Vamos lá, tá contigo. Tem esse lance de diluição de fronteiras, como eu falei, né? E aí, como tem muita água e algumas coisas acontecendo, tem o aumento de refugiados, né? De pessoas que saem de um lugar e vão morar em outro lugar e são acolhidas pelo outro lugar de alguma forma, né? Que pode ser boa ou ruim. Então, a tendência é aumentar isso aí também, tá? Júpiter e Netuno, gente, vocês têm que pensar assim no otimismo no auge, né? Perigosamente no auge. Tá? Ilusoriamente. Eu vou fazer isso aqui sim que vai dar certo, só que não tem nada que fale que isso vai dar certo, entendeu? E o humor, ele tá mais ou menos assim. Tá? E existe também uma... Como é que eu posso dizer? Essa conjunção, ela influencia bastante o território brasileiro, né, no mapa do ingresso. Tá? Inclusive, a forma... o relacionamento internacional com os outros países, tá? Aumenta muito assim as pessoas defendendo com unhas e dentes as coisas que elas acreditam. Né? Um aumento também do narcisismo. Né? Isso é uma coisa que é engraçado, todo mundo quer ser o centro da atenção. Né? Então, aumenta também bastante a competitividade.
tá? E como é que eu posso dizer? A tendência também, por causa da pandemia, né? Eu acredito que a quarentena ela tenha também ajudado a gente nisso, no final das contas, que é acelerar, né, os processos de questões judiciais, né, acontecer, diminuir o tempo necessário para acontecer o processo. Tá? Como é que eu posso dizer? Tem o pioneirismo dos movimentos, né? Quem pensa em fazer alguma coisa esse ano, em iniciar um movimento novo, né? Quem começa primeiro ganha mais, entendeu? Tem que ser dessa forma, né? O pioneirismo ele tem bastante destaque nesse ano. Tá? Bom. Tá, Igor, agora vamos dar um gostinho. Eu sei que é complicado a gente falar, né, de para cada pessoa, porque a gente não está aqui com ela para entender toda a conjuntura do seu mapa. Mas a gente consegue falar para a gente, para quem está assistindo a gente aí, alguma coisa para cada signo? Começando por mim, sou a Ariana, eu começo o mapa, o zodíaco. O que a gente pode ficar atento, talvez, com a Ariana, ou com o ascendente em Ares? Então, especificamente para você, assim, que é a Ariana, que eu já vi o seu mapa assim de Não pode, não me expõe. Olha, não de exposure. Tipo, não tem um aspecto extremamente relevante. É claro que a gente tem que analisar o mapa inteiro das pessoas, né? Não tem como eu falar assim, todo ariano vai passar por isso aqui. Tipo, não tem como dizer isso. Né? Mas tem como a gente dizer, por exemplo, que todas as pessoas que nasceram no final, tá? Nos últimos graus dos signos cardeais, né? Tipo, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Tá? Os últimos graus, só que eu estou falando. Depois dos 25 graus, no finalzinho, nos últimos dias do signo. Aí vai estar passando, né, por um trânsito de Plutão pelo Sol. Tá? O Plutão-Sol, você já viveu isso, eu já vivi isso. É um momento extremamente transformador na nossa vida. É um momento que a gente tem que aprender a ceder, que a gente tem que aprender a confiar na vida. Tá? Então, isso para as pessoas que nasceram nesses signos nos últimos graus vão estar aprendendo lições sobre isso agora. Quanto mais você quer controlar a vida, mais intenso e mais difícil o trânsito fica. Né? Quanto mais você aceita e abre mão e entrega, melhor para você. Tá? Por exemplo, as pessoas que nasceram em signos mutáveis, né? Principalmente no terceiro decanato. Tá? Signos mutáveis são Gêmeos, Peixes, Sagitário e Virgem, tá? Que nasceu ali não nos últimos graus, mas no terceiro decanato. Geralmente, no terceiro decanato, o que eu estou dizendo é no dia 17 do mês, entendeu? Desses signos. Tá? Aí as pessoas vão estar passando por um Netuno-Sol, né? O Netuno fazendo obviamente, né, os piscianos que nasceram nessa época, uma conjunção de Netuno com Sol, com Júpiter conjunto ali, e mais um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Que a Revolução Solar vai fazer isso aí durar o ano inteiro. Né? Essas pessoas estão passando por esse trânsito que faz cair muito a energia física, inclusive. Né? A pessoa se sente mais cansada, ou tem insônia, ou incapacidade de dormir à noite, ou vontade de ficar acordada à noite. Né? Desacelera, tira o ritmo, disfarça um pouco, fragiliza a pessoa, né? Desencanta, a pessoa perde a esperança nas coisas. Mas tudo isso que eu estou falando, gente, pelo amor de Deus, procura um astrólogo da sua preferência, assim, um astrólogo que você confia no trabalho, e vai ver direitinho com ele o que está acontecendo no seu mapa. Ele vai te contar tudo o que está acontecendo nesse momento. Tá? E para os signos fixos, né, não podia deixar de dizer, signos fixos são Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Tá? A gente tem e todo mundo que nasceu no decanato do meio, né, no meio do signo, tá? De 10 a 16 graus, mais ou menos, vai estar passando agora pelo Urano-Sol. Tá? E se você tem um ponto ascendente, um ponto importante em signo fixo, por exemplo, se tem a ascendente num signo fixo, né, num desses que eu falei, também vai estar passando pela mesma coisa. Tá? É uma situação uraniana, né? Acontecimentos marcantes, imprevisíveis na vida, né? A vida vira uma bagunça, entendeu? O dia de trabalho é desorganizado, né? O Urano ele acelera, né? Ele
Ele faz as coisas acontecerem de maneira diferente, ele é meio do contra. Então, nessa época, não adianta você desejar nada, senão aquela coisa não vem. O negócio é você aprender a lidar com a mudança. Né? Nossa, tão difícil para aquariano lidar com a mudança. Para qualquer um fixo, né? Para leão também é muito difícil. Eles são fixos no elemento deles, né? Não é fixo de fogo. Então, tipo, a personalidade dele é leão, né? É o que vale. Eu sou isso aí, pronto, acabou. Então, a pessoa tem que aprender a ser flexível com isso mesmo, né? Um taurino é extremamente teimoso, né? Se não for do jeito dele que ele sabe fazer, ele empaca também. Né? Então, ele tem que aprender a flexibilidade nessa época também, a ser flexível. Né? O aquário é extremamente teimoso no plano das ideias, né? No elemento ar. Então, ele também tem que aprender a ser maleável com as ideias dele. Né? Assim como o escorpião, ele é fixo nas emoções. Né? Ele quer controlar não só o que ele sente, como o que os outros sentem também. Então, ele precisa aprender a ser maleável no controle emocional. Eu tenho Plutão bem no meio de escorpião. Isso aí é da nossa geração, né? Da nossa geração toda tem. Pessoas que nasceram desde 1981 até 1995. Tem não, tem muita gente aí. É o meu 90. É muita gente que fica com escorpião. Plutão e escorpião. Jesus, eu tô pensando aqui no que tu falou para ver o que encaixa mais, porque eu sei mais ou menos onde estão os meus planetas, né? Mas eu não vou fazer nenhuma pergunta de consulta aqui, porque não cabe. Mas eu acho que dá para ter uma ideia, assim, que... Acho que o nosso papo, eu quero te agradecer muito por ter topado. Quero deixar aqui aberto para a gente marcar uma próxima também. Eu vou dar uma sondada, o que tem mais de dúvida da galera. Essa questão das eleições, se tu tiver disponível para a gente fazer um específico sobre isso, eu acho bem bacana para a gente ver o todo, porque também tem eleições, tem Copa do Mundo esse ano, que eu descobri essa semana, nem sabia que tinha a Copa do Mundo, mas tudo bem, esse ano é bem movimentado lá em cima e aqui também, né? Igor, deixar aberto para ti para falar, para a gente encerrar, mas realmente muito, muito obrigada, eu aprendi muito contigo hoje. Eu curti demais também, que eu que agradeço o convite. Eu até fazia um trabalho de rede social, estou sumido há uns tempos, desde agosto do ano passado eu sumi completamente de rede social, por causa de uns eventos malucos que aconteceram aí. Então eu fico muito, muito agradecido, muito grato pela oportunidade de eu poder voltar um pouquinho. Fiquei feliz de verdade com o convite. E sim, vamos marcar aí, quantas você quiser, a gente marca, para falar do que for relevante em cada momento. Muito maneiro, muito legal o trabalho, tá? Com as entrevistas, muito bom mesmo. Me senti muito à vontade. Ai, que bom. E onde que as pessoas podem te encontrar? Tu tá um pouquinho assim, mas tu tem rede social, onde é que elas podem te encontrar? Tem. Pode me encontrar no Instagram, né? Meu Instagram é @Igor, só que é Igor com Y. Igor Fabres Astrologia, você me encontra facinho. Ou Facebook também, qualquer uma das redes sociais, dessas duas, né? Eu vou estar lá. Eu também tenho um site, né? Que é igorfabres.com. Então tem site, Instagram e Facebook. Qualquer coisa você me fala comigo, eu mando. Eu não mando WhatsApp, né? Isso pessoal, para a gente pode poder mandar também, tem problema. Pode? Então eu mando também os contatos. Obrigada demais. Espero que você aí de casa, dona de casa, minha querida amiga, não sei se é dona de casa que assiste, mas tudo bem, tô aqui bloqueando. Espero que você que assiste tenha gostado. E daqui a pouquinho a gente volta. Semana que vem tem muito mais Kim Talks, com outros temas também para a gente conversar por aqui. Também estou na rede social, por mais que eu esteja um pouco sua vida pessoal lá. Meu Instagram é @KimCristal. Me dá um oi lá, me manda alguma sugestão, manda pergunta. Vamos ver o que a gente pode trazer de conteúdo para cá, realmente para a gente aprender toda semana um pouquinho mais. É isso, um ótimo 2022, que os planetas estejam conosco, não só a força. E obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.